Então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando da memória DDR5, né? Sim, existe. E agora, qual que é a chance de chegar ao Brasil? Já chegou? Na realidade sim, já temos memórias DDR5 aqui dentro do Brasil. Mas eu acredito que não seja compatível com nenhuma placa-mãe que exista aqui e com nenhum processador por enquanto. Porque as memórias RAM foram lançadas, já existe memória RAM DDR5 no mercado, mas não tem como você estar utilizando essa memória RAM. Por quê? Porque a gente tem também as placas-mãe que, como tem várias placas-mãe no mercado DDR4, elas não aceitam uma frequência acima de 2000 ou de 3000. Passou de 3000, algumas placas-mãe, a garantia simplesmente se perde porque você passou do limite que a fabricante impôs. E aí a placa-mãe simplesmente não vai ter mais a garantia. Isso é um problema que nós vamos ter durante a DDR5. A DDR4, como a DDR3, vai baixar de preço. E a DDR3 vai baixar de preço ainda mais. Ou ela vai aumentar muito de preço, porque a DDR3 talvez não vai ser mais fabricada. E a DDR2 vai sumir do mercado e a DDR3 vai continuar, vamos dizer assim, ela vai ficar no papel da DDR2 que está hoje em dia, e a DDR4 vai passar para o papel da DDR3. E meio que assim continuamente, até surgir a DDR6, DDR7, DDR8. Já tem a DDR6, se eu não me engano, e a DDR5 nos processadores agora que ela veio à tona, que é um negócio muito interessante, que agora a gente vai ter frequências altíssimas, nunca antes conseguidas ser alcançadas por uma placa-mãe, por exemplo, DDR4. Claro que o único limitador que nós vamos ter aí das memórias DDR5 vão ser, é claro, placa-mãe. Porque a memória vai ser ultra rápida e vai ter módulos de memória começando em 16 GB por aí. É claro, vai ser um espaço bem menor que vai ter os chips, ou seja, 16 GB só com um lado do PCB, da placa, da memória RAM. E aí do outro lado vai estar vazio. Em 16 GB você vai ter poucos módulos ali de memória, poucos capacitores, você vai ter peças reduzidas, consumo reduzido, tudo reduzido, mas em questão de frequência e também em questão de tamanho ela vai ser bem maior e vai ser bem mais eficiente por causa da evolução que a memória RAM teve. É claro, a gente vai ter processadores aguentando isso, ou seja, não vai ser muito demorado, porque a Intel já tomou uma surra da AMD esse ano, então ela vai querer já, quanto antes, lançar um processador com a arquitetura DDR5 e também com as novas tecnologias que ela quer implantar nos processadores dela. Porque, como todo mundo sabe, o Intel o i7 e o i9 de 11ª geração foi uma piada tremenda, porque o único dessa geração inteira da Intel que valeu a pena foi o i5. Então, meio ruim, né? Porque o único que era bom ali, que era um custo-benefício de verdade, era o i5, que ainda assim não conseguia bater de frente com o Ryzen 5, nem com o Ryzen 3, se eu não me engano. Acredito que ele conseguiu bater só com o Ryzen 3, porque do resto ele não consegue vencer. Porque a gente tem os Ryzen 5900, que a gente tem o Ryzen 3, o Ryzen 5, o Ryzen 7 e o Ryzen 9. E a gente também tem o Threadripper, mas esse daí é um caso totalmente diferente. O processador é um ultra processador, né, que dá uma surra em qualquer processador da Intel. Menos os íons mais novos, né, esse daí já é um caso diferente. Mas o que acontece é, pelo fato da Intel e a AMD estar nessa briga para ver quem que vende mais, né? Por causa que a AMD está se dando muito bem agora no ramo de processadores, que os processadores da AMD são os melhores até agora. Então, como a Intel vai estar determinada, tá passando por cima da AMD, vamos ver se ela vai conseguir, né? As fabricantes de placa-mãe também vão ter que acelerar também, porque eu acredito que a Intel talvez possa lançar um socket mais novo, depende de tudo que ela vai fazer. E a AMD também vai lançar o AMD Rafael, se eu não me engano, né? Com a arquitetura de 5 nanômetros, se eu não me engano, porque há pouco tempo atrás, na linha mais nova da AMD, a gente tem 7 nanômetros, ou seja, eles estão querendo diminuir tudo pela metade e chegar no processador quântico, porque tá muito rápido. A AMD tá querendo ultrapassar a Intel o quanto antes, e aí por causa dessa briga, eu acredito que também por causa da memória RAM que está lançando nova,
As fabricantes de placa-mãe não estão conseguindo correr atrás, não estão conseguindo fabricar placa-mãe boas o bastante que aguentem esse hardware mais potente. Ou seja, eles não estão conseguindo evoluir as placas-mãe e as placas-mãe continuam sendo o limitador de todos os processadores. Tanto que também existiu isso há muito tempo atrás, né? Como por exemplo a linha do Core 2 Quad. Você vê que o Core 2 Quad aceita até 16 GB de memória RAM, mas não tinha uma placa-mãe na época, pelo menos aqui dentro do Brasil, que você conseguia botar os 16 GB de memória RAM no Core 2 Quad. Hoje em dia a gente já tem placa-mãe que aceita mais de 16, 32, aceita já o máximo do processador. Como é, por exemplo, aqui a placa-mãe, a nossa placa-mãe aqui, ela aguenta até, se eu não me engano, 64 GB de memória RAM, o máximo que o i5 aguenta. O único problema é que ela não aguenta a frequência mais alta que as memórias RAM DDR4 aguentam, né? E também, normalmente, as placas-mãe DDR4, se você passa um pouquinho acima do clock que eles querem, perde garantia. E é essa briga toda que está dando no mercado, né? Fabricante de memória RAM jogando memória RAM com 3.000 para cima de 3.000 carambada de hertz. E agora a gente tem as memórias RAM que começam em 4.000 MHz. Ou seja, as fabricantes de placa-mãe vão ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que também estar tentando suprir isso, né? Suprir esse aprimoramento que os processadores vão ter e a memória RAM vai ter, né? Ou seja, os processadores mais novos já vão chegar com a arquitetura melhor, né? No caso da AMD, você vai ter menos nanômetro, vai ter como tá tendo acesso a uma memória RAM melhor, né? Eu acredito que os AMDs e os processadores Intel dessa geração mais nova, a geração de 2022 e 2021, não sei se vai lançar em 2021, acredito que vai lançar em 2022 ainda. Pode ser que venha a existir alguma placa-mãe, algum processador no meio aí, no finalzinho de 2021, com a capacidade de estar usando o DDR5 perfeitamente. Mas é claro, eu acredito que a memória RAM vai ser praticamente ilimitada. Você vai conseguir jogar uns megahertz muito alto. Já que tem um overclock de memória, você consegue fazer um overclock de memória. No DDR4 você conseguir botar a frequência de 4.000, 5.000 MHz. Se na DDR4 você conseguir fazer o overclock para deixar em 4.000, imagina uma memória RAM que começa em 4.000 e você quer jogar ela para 5.000. Provavelmente você conseguiria. E temos aí também a memória RAM DDR5 que chegam até 7.000 MHz. Imagina você dobrar isso daí, conseguir fazer um overclock nisso. Seria uma coisa muito interessante, mas muito provavelmente as fabricantes de placa-mãe vão ter que ir um pouco mais rápido para estar atendendo essa demanda. Mas galera, é isso que eu queria estar mostrando para vocês, né? A memória RAM DDR5 chegando aí, já batendo na porta, já dando um soco, destruindo a porta, explodindo ela e chegando aí no seu PC. É claro que vai ser uma facada, né? Memória RAM. Peça de computador hoje em dia tá bem caro. Até que as coisas estão baixando, o dólar tá dando uma baixada, não tá a mesma coisa que 5, 6 anos atrás, mas tá baixando um pouco e nós estamos conseguindo ver algumas coisas diminuindo. A placa de vídeo também tá diminuindo um pouco, tava aquele preço absurdo, né? Coisa de GTX 1050 Ti tá custando mais de R$2.000, né? Complexo. Mas galera, eu acredito que não vai chegar tão cedo assim para os consumidores estar comprando as memórias RAM, mas já tem memória RAM de 4.800 MHz no Brasil, né? Que no caso é da Team Group, que foi uma das primeiras fabricantes. É claro que essas memórias RAM vão ter que ser usadas num processador modificado, numa placa-mãe modificada, tudo modificado para estar funcionando ali, né? No caso a BIOS, a placa-mãe vai ter que ser modificada, o processador também, para estar conseguindo rodar o DDR5 ali. É um negócio muito interessante que a Pichau trouxe aqui no Brasil, se eu não me engano. Nesse caso a gente está falando sobre memória DDR5 para estar mostrando para vocês em primeira mão, né? Que já tem gente trazendo memória RAM DDR5 para cá e testando em computador, placa modificada nesse caso, para estar vendo os resultados, né? Eu acredito que lá na gringa já deve ter gente que já deve ter feito essas modificações em algum computador. Mas agora pensa numa coisa, imagina um Xeon, um AMD Threadripper com essa tecnologia GDDR4 funcionando aí para você pensar. Um processador de servidor com DDR5 e com uns 128 núcleos. Vamos chutar aí a próxima geração de processadores Xeon.
que a Intel vai lançar, ou um AMD Threadripper mais novo, que a AMD vai lançar, com arquitetura Zen 4, ou a próxima arquitetura Zen. Imagina só essas coisas, essas loucuras. Mas galera, esse daqui foi o vídeo para estar avisando para vocês que as memórias RAM DDR5 chegaram, estão vindo, ou seja, ano que vem muito provavelmente a gente vai ver placa-mãe, processador que aceita já a DDR5. Isso é incrível, já que há pouco tempo atrás a gente estava usando a DDR4 e a DDR3, e depois passou para a DDR4, depois a DDR5 agora. Está sendo muito rápido a evolução dos computadores. Então, espero que vocês tenham gostado aí, deixe o seu like se você gostou, inscreva-se aí, ative o sininho para estar ajudando a gente a estar completando aí uns 2.000 inscritos, quem sabe. Mas esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.